vocês, né, aqui nesse encontro de hoje. E eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês o que eu esperava do experimento e dar uma nova oportunidade para quem ainda não tentou fazer, para que tente também, porque eu avaliei aqui, eu recebi apenas um envio de 6 atividades, né, de 6 pessoas. 6 pessoas conseguiram fazer, e no encontro eu acho que tinha umas 20 pessoas no dia. Então, assim, ficou bem diferente do número de pessoas que enviaram para o número de pessoas que estavam presentes lá no dia da atividade. Não sei se algo não ficou claro, né, Ficou faltando alguma coisa, pessoal? Ou é porque o pessoal não conseguiu fazer mesmo? Pode falar, Flávio. Mestre, estava claro como água. Eu estava com a gripe bem forte, então meu desempenho foi horroroso, mas dava para entender muito bem. A atividade foi muito bem elaborada, professor. Ah, beleza. Era o mesmo que eu ia falar, né? As instruções estavam muito bem claras e bem definidas do que deveria ser feito. Bacana. Então, Estava claro, sim, professor, estava bem claro. Eu, que não sou da área, eu tive um pouco mais de dificuldade, mas estava claro. Entendeu? Beleza. Vamos saber, eu fiquei com medo de não ter ficado tão claras as instruções do que estava sendo pedido lá. Mas vamos lá, deixa eu começar aqui falando o seguinte: eu encontrei um problema porque eu pedi para que fosse gerado o chat. Não, a primeira coisa que eu pedi para vocês terem cuidado era para anotar o horário de início e o horário de término. Nesses 6 envios, aconteceu o problema com 2 pessoas. Eu não sei se a pessoa, na hora de submeter a atividade, escreveu o horário errado, mas uma pessoa ficou com 3 horas para resolver os problemas e a outra com 2 horas e meia. Então, assim, como tratava-se de aprender 2 problemas, eu acredito que possa ter sido erro de digitação. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é essa questão do horário, né, que nesses 2 envios não foram corretos. Outra coisa na hora de realizar a atividade, eu pedi para que vocês desativassem o autocomplete do Copilot. Uma coisa também que eu quero falar aqui é que todo mundo que entrou em contato comigo depois da atividade por e-mail eu consegui responder, e no encontro passado eu tinha perguntado se ainda tinha alguém que não tivesse a licença do Copilot. A única pessoa que disse que não tinha, ela conseguiu a licença e inclusive fez a atividade e enviou. Então, eu acredito que na turma todo mundo já tem essa licença do Copilot funcionando. Então, como eu já tinha explicado anteriormente, o processo para você configurar o Copilot aqui no VS Code, vou só demonstrar aqui novamente o processo para desativar o autocomplete, uma vez que a gente está gravando a tela, né, vai disponibilizar para quem não está aqui. Então, clicar aqui no símbolo do Copilot e vir em Edit Settings e desativar esse autocomplete aqui dele automaticamente, que aí ele não vai gerar mais em linha, então você deixa desativado. Ao fazer essa configuração, você não vai precisar mais desativar o Copilot quando não estiver trabalhando sem o uso da ferramenta. Para utilizar a ferramenta sem ser pelo autocomplete, só nos resta utilizar o chat. Aí eu falei aqui, como a minha tela está grande, né? Aí o símbolozinho do chat ficou aqui nos asteriscos. Aí é só clicar em chat, que ele vai abrir o chat do Copilot, certo? Aqui ele está zerado. Se tivesse alguma informação aqui, você pode clicar aqui no símbolo de mais, que é para ele zerar, né, o chat, abrir uma nova instância do chat, está zerado. Quando você terminasse de interagir, que aqui, no caso, ao utilizar o chat, ele se comporta muito parecido com o chat GPT. Então, eu precisaria que vocês exportassem na questão que era para resolver utilizando o Copilot. Para isso, é só abrir a paleta de comandos, por meio do comando Ctrl+Shift+P. Aí ele fica aqui com o símbolo de maior que no início. Aqui para mim já aparece que eu já usei muito, mas é só digitar exportar chat. Ou export chat, se tiver em inglês. Certo? Feito isso, ele vai gerar para mim aqui um arquivo .json. E aqui eu chamo a atenção, porque uma pessoa me mandou um arquivo em Word do chat. No lugar, ao invés de enviar o chat, enviou um arquivo do Word.
Então, aqui, também era um comando da atividade para que a resolução ela fosse enviada do arquivo.java e modificado, né? E no chat GPT, né? Mandasse esse arquivo JSON. Por quê? Porque se vocês me enviarem o arquivo como Word, eu não consigo fazer nenhum tipo de manipulação nele. Certo? Meu script está preparado para ler esse arquivo JSON, que já está todo estruturado. Pronto, essa era a questão que era para resolver utilizando o Copilot. Falando aqui um pouquinho das questões, né, para a galera que não fez ainda, foi compartilhado um link, onde tem um roteiro que vocês deveriam seguir, né, para resolver os problemas. E esse roteiro, ele leva para os problemas, né, um link para esse arquivo aqui dos problemas, um arquivo com a descrição dos requisitos desse sistema. E quando você clica aqui na parte, ele vai para esse README, que ele explica como é que você faz para baixar e fazer as configurações iniciais do projeto. No README, ele fala, né, para você fazer um clone, testar se você tem pelo menos a versão 17 do Java, e aqui ele deixa 2 links, um para o banco de dados, o H2 Console, que é um banco de dados em memória, e um link para o Swag, para você fazer os testes nos endpoints. No arquivo de problemas, que está, de fato, os 2 problemas que vocês deveriam resolver. Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção que, para esse experimento, você vai modificar apenas um arquivo, que fica nessa camada de service, que eu havia explicado anteriormente, que nessa arquitetura, né, a regra de negócio fica no service, então, por isso que a gente optou por fazer modificações apenas nessa camada, porque é lá que estão as regras de negócio. Na camada de controle, a gente tem apenas um ponto de entrada, né, da API, e lá na parte de banco de dados. Como a gente não está fazendo nada muito complexo, para quem resolveu o problema, viu lá que o problema era bem simples, que ele não fazia, assim, não fazia grandes validações, até porque aqui é apenas uma prévia do experimento. Então, não tinha nada complexo aqui, mesmo sendo na camada de regras de negócio. Por isso que foi feita a opção por manipular apenas esse arquivo. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, eu só queria comentar aí sobre a questão lá da hora. Sim. Que tu comentou que tinha pessoas que colocaram horário, que deu mais de 3 horas, 2 horas e meia. Aí eu não sei se essas pessoas estavam considerando também a parte de configuração do ambiente, sabe? Certo. Que eu acho que o meu entendimento foi só da execução do exercício, né? Não do... Justamente. O objetivo, na verdade, é esse medir. Então, inclusive, eu fiz aqui uma prévia, né, dos dados estatísticos. Eu tive que desconsiderar, porque pelo fato da diferença estar muito grande em relação aos demais, porque na turma de vocês, que é a turma mais avançada, a média de resolução dos problemas deu, em média, 20 minutos por problema, né? Então, quando colocava esses 2 que tinham um horário bem alto, fizeram com que essa média fosse para cima. Eu tive que desconsiderar eles por causa disso, por causa dessa diferença no horário. Agora, a Carol falou um negócio interessante, viu, Luiz? É que, Sim. assim, é para colocar só o tempo de resolver o problema. Então, até você ter tudo configurado, não precisa contabilizar, não. É só o tempo de... Eu vou partir para fazer o problema agora, e eu tempo que eu gastei para poder criar lá o método. Até porque aqui na turma de vocês eu não tinha feito nenhuma apresentação prévia antes da semana passada, mas nas outras turmas eu vim acompanhando o processo de configuração, aí eu não tive nenhum cuidado realmente de colocar essa observação lá no roteiro, porque eu acreditava que todo mundo já estivesse com o ambiente configurado. Bem, falando aqui um pouquinho sobre os problemas, né? Então, no primeiro aqui, eu pedi para resolver utilizando o Copilot, e o segundo, sem. Então, aqui eu fiz uma descrição do método e algumas regras, né? Algumas validações. Então, a partir do que está escrito aqui, você poderia passar de informação para o Copilot e fazer a geração do código, né? Até que ele estivesse correto.
Aqui eu não fiz nenhum tipo de pergunta para saber se vocês fizeram os testes, mas o pessoal que respondeu, vocês chegaram a testar a solução que vocês desenvolveram, por meu lado? Naturalmente, sim. Sim, né? Sim, eu testei todos os possíveis cenários, né? Beleza. Queria tirar essa dúvida com vocês, porque aconteceu também na outra turma, o pessoal só gerou o código e mandou, não teve nenhum cuidado de fazer o teste para saber se estava realmente gerando ou não o que foi solicitado, né? De problema. Eu não sei os demais, mas eu pelo menos tive que modificar o código que o Copilot gerou, né? Porque não fazia exatamente aquilo que a questão pedia. Quem está falando? Sou eu, Giovanni. Giovanni, e isso é o objetivo do experimento, né? Por isso que eu preciso que vocês me mandem o chat para eu avaliar a quantidade de interações, o formato, como foi que vocês fizeram para até que vocês refinassem o problema e chegassem na solução. É que se você olhar lá o meu chat e o código, vocês vão ver que são duas coisas um pouco diferentes, né? Por conta dos ajustes que eu realizei. Perfeito. Tem alguém digitando no chat? Se eu não conseguir ir lá para a tela, porque o meu tá... Eu apaguei o espelho. Na verdade... Uhum. Tá certo. Então é o seguinte, ó. Na verdade, a gente está avaliando, a gente vai querer comparar o tempo que vocês demoraram para resolver o problema utilizando o Copilot ou sem o uso da ferramenta, né? Aí até foi explicado para vocês que vocês poderiam consultar livremente outras fontes que não fossem ferramentas de IA, mas que fosse considerado realmente só o tempo de solução dos problemas. Luiz? Sim. O Ricardo falando aqui. Luiz, eu queria só um favor, se possível. E se você pudesse responder os e-mails, né, de quem mandou, se o trabalho está só assim, em conformidade ou não conformidade, alguma coisa nesse Fala, te dar um sentido. feedback, né? Pudesse dar uma observação do que não estava em conformidade. Mas só um feedback para a gente saber. É novo para a gente, né? Então, só para a gente saber se a gente está no rumo certo ou não. Mas uma coisa bem simples, tá? Por favor. Tá bom, tá certo. Pois eu vou fazer isso, tá? Vou dar um retorno individual. Obrigado. Eu já ia fazer com o pessoal que tinha dado a digitação no tempo e que não conseguiu enviar o chat. Já ia fazer esse e-mail, mas aí eu vou retornar para todo mundo. Mas de antemão eu digo o quê? Né? Tratou as exceções que tinham de forma correta e, assim, resolver o problema que tinha lá, que era pedir para poder aplicar um desconto. Então, todos que enviaram conseguiram resolver os problemas que foram pedidos, né? Outra coisa que eu queria comentar com você colocado para enviar 2 arquivos. Aí, deixa eu só falar para vocês por que eu pedi para enviar 2 arquivos. No dia que a gente for fazer o trabalho que for valendo, vocês vão resolver não apenas de uma única API, mas de várias. Então, ao resolver o problema, você precisa enviar a solução para aquele problema em específico. Porque se você mandar um único arquivo, eu não vou ter como mensurar também a questão do tempo. Então, como eu falei para vocês, eu estou querendo medir, comparar os tempos. Então, se me manda um único arquivo, eu não tenho como saber quanto tempo você demorou para resolver cada um deles. E aconteceu também. A grande maioria, eu acho, dos 6, 4 enviaram os 2 arquivos. E apenas 2 mandaram em um único arquivo as 2 soluções. E basicamente é isso. Só vou reforçar bem aqui para vocês, né, para o pessoal que eu estou gravando,
a questão do teste que eu falei anteriormente, né? Eu subi aqui a aplicação. A aplicação, ela não tem a solução. Eu peguei ela lá do Git. Se vocês observarem aqui o produto service. Produto service. Oi? Tá compartilhado, não? Está sim. Tá, é porque tu não tá nela aí, tu tem que procurar ela aí no... Tá. Tá Tu aparecendo? tem que procurar Estava aparecendo antes. Agora, pronto. Está aí, aparecendo. verificar disponibilidade e outras coisas. Isso, aham. Controle aí, quem é que não estava controlando? É porque tem que procurar, é porque aparece o Luiz mais de uma vez, você tem que procurar aí a tela para poder maximizar, fixar. Aí tu fixa ela, que tem aquele botãozinho assim, parece um pregozinho, um alfinetezinho. Achou? Beleza. Aí eu coloquei, né, para facilitar encontrar os métodos, eles estão aparecendo aqui no final do arquivo. E eu coloquei, né, que era para resolver utilizando e outro para resolver sem. Para testar, era necessário vocês acessarem o Swagger. O endereço, ele consta lá também nos direcionamentos. E para fazer o teste, né, eles aparecem aqui, os dois métodos, que é tanto verificar a disponibilidade como aplicar desconto. Então, é por aqui que vocês teriam que fazer o teste, clicando aqui por meio do botão Try Out, colocando a informação que você precisa aqui e executando aqui por meio do botão Execute. Aqui ele devolve como mensagem de erro, como não foi implementado, porque realmente ele não foi implementado. Essa versão que eu tenho é a versão da forma que está lá no Git. Aí, pessoal, eu queria saber do pessoal que não enviou as respostas, qual foi o empecilho? Que aí eu tenho muito material gravado já das aulas que eu apliquei com os outros alunos, né, das outras disciplinas, e aí possa ser que um desses possa ajudar quem não conseguiu fazer a atividade. É interessante fazer porque já é uma prévia, né? Não vai deixar tudo para o último dia, tipo assim, para fazer a atividade, que aí vai ser realmente mais complicado. Eu deixo aqui o microfone aberto para quem não enviou. Pelo menos no meu caso, eu não enviei, que eu não finalizei, porque, assim, para falar a verdade, eu nunca mexi com essa parte mais de back-end, entendeu? Então, eu tive muita dificuldade, né? Principalmente também trabalhando com Java, né? Então, assim, e também teve... Não é que o tempo do trabalho foi curto, né? Eu estou falando pelo menos por mim, né? Sim. Mas, Lucas, é questão mesmo agora. Se tu tiver dificuldade, a gente dá ajuda aqui para no dia tu fazer. A gente sabe que tem diferenças. Tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos, tem gente que trabalhou já, quem não trabalhou, mas o objetivo é isso. Aí no perfil, quando a gente, inclusive, nós rodamos a caracterização. Nessa prévia, não, só no valendo. Certo, ok. A gente tem que pedir o tempo de experiência com Java, com Spring. A gente pede isso, né, no formulário já. Luiz, a dificuldade do Lucas foi a mesma minha. Você pode dizer que eu não posso ir lá para a tela de espelhamento porque eu estou sem a proteção, aí fica... Eu sou José de Matéria. Eu também tive a mesma dificuldade do Lucas. Certo. Qual foi a dificuldade? Essa questão de trabalhar com back-end, como ele falou, né? E a questão do tempo, assim, porque eu não sou da área, né? Certo. Aí eu gastei muito tempo, e como meu tempo ficou muito alto, eu fiquei com medo de enviar também, assim, entende essa questão também, entendeu? Tá, é assim, mas a questão, eu tô achando que a dificuldade, na verdade, foi de configuração das tecnologias nos computadores, né? De quem deu o tempo mais alto, foi isso? Exatamente, eu consegui baixar o Copilot, né? O GitHub, a licença do GitHub, fiz tudo direitinho, fiz com antecedência, mas na hora de fazer, de executar a tarefa em si,
A minha dificuldade foi de como executar essa última parte, como você colocou aqui, né? De fazer o tryout, de fazer o teste, tudo. Eu tive dificuldade nisso. Beleza. Aí, assim, como você não enviou, testa agora, depois desse nosso encontro, e manda novamente, tá? O pedido para vocês fazerem até ontem era justamente esse, para encontrar pontos que pudessem ser trabalhados, né, nesse encontro de hoje. Inclusive, eu vou mandar até amanhã mensagem, um feedback, né, para os 6 que já mandaram, informando. Aí quem eu vou pedir para refazer de novo, para poder ver se dessa segunda vez vem da forma que é esperado. Tá ok. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Tem mais alguém que quer fazer alguma colocação? Sim, certo. Então, entendi. Aí o seguinte, depois dessa minha fala de hoje, deu mais uma clareada no processo para vocês? Sim, sim, sim. Nessa última agora que você mostrou, ficou bem claro. E como você gravou, né? Você vai disponibilizar para a gente. Eu acredito que agora a gente consiga fazer os testes direitinho. Tá bom. Aí quem já mandou, aguarda só até amanhã dar o feedback, falando, aí vocês podem reenviar novamente, refazer agora e encaminhar novamente. Assim, basicamente, se vocês já tiverem um ambiente configurado na máquina de vocês, aí é só baixar o projeto. Essa questão aqui, vocês podem ter mais dificuldade na questão de resolver sem o Copilot. Porque com o Copilot, aí eu vou demonstrar aqui rapidamente para vocês, né? Para ficar registrado e gravado. Como eu havia explicado anteriormente, na questão com o Copilot,